Quero sair um pouquinho desse personagem, desse título de presidente da ANSEC, do Conselho da ANSEC, para falar um pouquinho com vocês sobre empreendedorismo. Queria falar um pouquinho sobre o tema empreendedor. Eu sou empreendedor já há algum tempo e eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a minha história, que talvez vai servir de inspiração também para vocês, ou talvez vocês vão se identificar com ela. Vocês já se perguntaram em que momento da vida de vocês? Acredito que aqui boa parte das pessoas que vão estar aqui essa noite são empreendedoras, ou já empreenderam, ou pretendem empreender. E vocês já se perguntaram em que momento da vida de vocês essa chave virou? Em que momento da vida de vocês resolveram se transformar em empreendedores? Deixar de ser empregados ou funcionários de uma empresa e passaram a ser empreendedores. Vocês conseguem lembrar em que momento da vida de vocês isso aconteceu? Eu consigo lembrar de que momento isso aconteceu na minha vida. Na verdade, desde muito criança eu tinha esse lance de sair vendendo coisas na escola, sabe? Quem já fez isso assim, né? Levava uma coisinha para a escola, vendia, né? Fazia uns rolos. Quem já fez rolo aqui, né? Fazia um rolo, trocava uma coisa, vendia outra, né? Trocava uma figurinha, um tazo. Vocês são da época do tazo, lembra aquele negocinho de plástico que a gente batia na escola? Vinha no salgadinho, inclusive, né? Bom, eu sou dessa época. E depois de algum tempo, eu comecei a trabalhar muito novo, com 9 anos de idade. Eu tenho uma filha de 11, eu não consigo imaginar minha filha trabalhando sozinha. Eu tinha 9 anos de idade quando eu tive o meu primeiro emprego. Trabalhei na feira. E esse lance de trabalhar na feira é bem legal, porque a gente tem uma visão assim de vendas muito grande, né? De relacionamentos com o cliente. E com 9 anos fui à feira, depois de algum tempo, com 14 anos de idade, fui trabalhar no escritório de contabilidade, e como office boy, e aí eu comecei a querer, a desejar de fato ser empreendedor. E aos 18 anos de idade eu consegui falir a minha primeira empresa. Quem aqui já faliu uma empresa? Não tem vergonha não? Isso é o ápice do empreendedorismo, é você falar, eu consegui falir a primeira empresa. Tem pessoas que às vezes se envergonham disso, mas Albert Einstein dizia o seguinte, que se você nunca errou na vida é porque você não tentou nada novo, né? Einstein dizia isso. Quem sou eu para discutir, né? Quem sou eu para questionar? E de fato, eu já tive, o meu primeiro contato foi uma empresa, eu lembro, eu tinha 18 anos de idade, e aí eu comecei a trabalhar com a gestão de negócio, abertura de empresas, consultoria, e de repente resolvi abrir uma pizzaria que não tinha nada a ver com a minha atividade, com a minha área de conhecimento. Aí está o primeiro erro, né? A gente se aventura numa área que não é a sua área de conhecimento, sem o devido planejamento, e resolvi abrir uma pizzaria. Tinha tudo a ver com o que eu fazia, né? Nem pizza eu não sabia fazer, não tive nenhum contato com isso. E aí o segundo erro, o primeiro erro, a falta de conhecimento da área, e o segundo erro, contratei pessoas que não estavam envolvidas no projeto. E aí você começa a aprender algumas coisas sobre empreendedorismo. Eu lembro que eu contratei um pizzaiolo, esse pizzaiolo morava muito longe, e ele criou uma condição: para eu trabalhar na sua empresa, eu preciso que alguém me leve, que vai me buscar e vai me levar. E aí eu falei, poxa, a gente não tem muitas opções, é só ele que tem no mercado. Mais um erro, quem é empreendedor não pode ter uma opção só. Você como empreendedor tem que ter várias opções, você jamais pode estar na mão de um funcionário ou de um fornecedor, jamais, é um erro drástico. E eu sempre falo para a minha equipe, hoje eu tenho um escritório de consultoria, eu tenho 2, 3 ou 4 pessoas do mesmo departamento que têm o mesmo conhecimento, e essas pessoas desse departamento conhecem o departamento do outro, e eu conheço o departamento de todo mundo, porque se eu tiver que mandar todo mundo embora, eu vou trabalhar sozinho, mas o negócio funciona. Então, para a gente construir algo, nós precisamos entender que eu preciso ter parceiros, pessoas que realmente estão envolvidas com esse projeto. Por algumas vezes, o meu pizzaiolo resolveu não ir trabalhar, né? E aí, o que a gente faz, né? Eu não tenho ninguém, só tinha ele, o que eu posso fazer? Não sei fazer pizza, e o que faz? A pizzaria fechava. Olha que coisa maluca na vida de um empreendedor. É lógico que esse erro eu não cometo mais, mas o que eu quero dizer para vocês com isso? É lógico que essa empresa não foi para frente. Obviamente que eu, como bom negociador e bom vendedor, essa é a primeira característica do empreendedor, é você ser bom vendedor. Eu consegui vender a pizzaria falida, muito bem vendida, e não sair no prejuízo, né? Alguns de vocês já fizeram isso, né? Mas quem tomou conta, que dê conta do resto, né? Mas a gente conseguiu minimizar o problema. Mas nós, como empreendedores, não podíamos de forma nenhuma minimizar problemas. Nós estamos aqui para alcançar resultados.
O verdadeiro empreendedor, ele não está ali para apagar incêndio, ele está ali para construir uma grande obra e deixar um grande legado. Eu comecei a perceber que não adiantava simplesmente ser empreendedor e não entender sobre planejamento. Para você ser o verdadeiro empreendedor, você precisa planejar, você precisa se preparar, você precisa estudar mercado, você precisa entender que o seu pode ser bom, mas tem sempre alguém fazendo melhor que você. E aí a gente aprende a não olhar para o nosso próprio umbigo. Muitos empreendedores olham para si e falam, eu sou o máximo. Aí é o grande erro. Quando você acha que você não tem que aprender nada, você começa a definhar no mercado. Quando você acha que você não tem que evoluir, você começa a regredir, porque as pessoas continuam evoluindo, as pessoas continuam buscando algo mais. Quando você entende que você já alcançou o seu ápice, alcançou o seu melhor estágio, é a hora que você realmente não está pronto para estar onde você está. Porque quando você acha que você sabe tudo, você não tem mais nada para aprender, e a vida cobra. Então, nós aprendemos com o empreendedorismo, aprendemos com os nossos erros, que nós temos que deixar de olhar para o nosso próprio umbigo e olhar o que está acontecendo ao redor. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje é uma experiência que vocês podem trazer para o lado do empreendedor e falar, o que esses caras que estão aqui, o que essas mulheres de sucesso que estão aqui, inclusive, eu quero deixar os meus parabéns para todas as mulheres, mês das mulheres, então uma salva de palmas para as mulheres aí, mais forte, gente, elas merecem, né? Mês das mulheres, e as mulheres cada vez mais participativas no empreendedorismo, nos negócios, mulheres de sucesso. Então, olhar e saber o que as outras pessoas estão fazendo, né? Simplesmente olhar para mim e dizer, eu já sou o máximo, é demais, né? Você pode até olhar no espelho e se achar bonitão, eu sou o máximo, mas no empreendedorismo não dá para ser assim. Então, você começa a aprender a enxergar e começar a olhar ao redor. Então, isso aqui também vocês têm, a grande maioria aqui, das pessoas que vão ser homenageadas, fazem parte aqui, são advogados, a grande maioria, sempre em Brasília, é o grande público de homenageados. O que o colega está fazendo de sucesso, que de repente eu possa aproveitar um pouco deste conhecimento? Como é que nós podemos fazer algo juntos, para crescermos? Porque é verdade que sozinho você alcança sucesso, mas acompanhado é muito mais rápido, é muito mais gratificante. Então, continuei a minha jornada empreendedora e falei, poxa, dei cabeçada e falei, agora eu preciso me preparar, planejamento. E aí eu comecei a aprender mais. Como diria o professor Mário Sérgio Cortella, grande filósofo, que eu costumo citar nas minhas palestras, o ser humano ele não nasce pronto e vai regredindo. O ser humano ele vai crescendo e vai aprendendo e vai evoluindo. É assim que tem que ser. Porque nós não nascemos prontos e vamos definhando, né? Vamos desaprendendo. Na verdade, nós precisamos aprender o tempo todo. E assim como um líder, não existe líder nato, não existe empreendedor nato. Vocês já ouviram essa frase, empreendedor nato? Todo mundo já ouviu, né? Ah, o cara é empreendedor nato. Não é. Não existe o empreendedor nato. Você cresce e você começa a adquirir características que te fazem empreender, que te fazem ser um sucesso na sua área de atuação. O empreendedor ele precisa conhecer do seu ramo de atividade muito bem, ou precisa ter alguém muito especialista para ser seu parceiro. Eu resolvi abrir uma academia há um tempo atrás, e eu era o cara mais forte da minha turma, parecia o meu dedo, né? O cara mais forte, magrelo, e aí eu resolvi abrir uma academia, e olha só, teve um dia que uma pessoa fez um comentário que mudou a minha vida. Eu conto para minha noiva isso aí, é um barato essa experiência de vida, é como você recebe a crítica, né? Eu estava um dia numa confraternização de uma das pós-graduações que eu fiz, e aí o pessoal me apresentando, esse aqui é o Vanderlei, o dono da academia, e aí eu com aquele meu físico exuberante, maravilhoso, ela olhou para mim de baixo para cima e falou assim, esse é o dono da academia? Aí eu fiquei com aquela sensação de, caramba, eu preciso mudar a minha vida, né? Porque eu não sou exemplo de dono de academia. Mas o que eu quero dizer, naquele momento, ser o dono da academia para mim não era motivo de eu ter o físico top e trabalhar aquilo, porque não era esse o objetivo. Eu tinha pessoas que eram conhecedores da área que faziam o negócio girar, por isso ele dava certo. Então, se você não é a pessoa que detém o conhecimento, você precisa ter pessoas que detêm o conhecimento do seu lado, mas que estejam no mesmo objetivo, seguindo a mesma linha. É bem verdade que depois eu resolvi treinar na academia e falei, não, agora não dá, né? Preciso parar de passar vergonha. Pelo menos agora ninguém fala, esse é o dono da academia, né? Pelo menos fala, tudo bem, ele é o dono da academia. Mudou, né, o discurso, melhorou um pouquinho.
a gente precisa procurar evoluir também. E aí é o legal. Vou deixar 2 exemplos para vocês. Primeiro, como você recebe a crítica. Eu tinha pessoas que faziam isso para mim, faziam acontecer, eu tinha parceiros, mas eu resolvi aprender também, viver um pouco a imersão daquele negócio. Não adianta nada você deixar o seu negócio na mão de pessoas e dizer o seguinte: não, existem pessoas qualificadas que fazem acontecer e eu simplesmente vou ficar nos bastidores. Você é o dono do negócio, você não pode estar nos bastidores, você precisa aparecer. O teu negócio tem que ter a sua cara, tem que ter a sua fisionomia. Você tem que olhar no espelho e falar: o meu negócio tem a minha cara. Quando eu chego lá, as pessoas me reconhecem como dono, como proprietário, não de forma arrogante, mas ela entende que aquilo ali tem o meu DNA. A sua empresa precisa ter o seu DNA. Existem pessoas que são extremamente de planejamento, de planos, de projetos, mas a sua empresa é uma bagunça, não é gerida da forma adequada. Por quê? Não, porque deixa lá, tá dando certo do jeito que está. Está dando certo do jeito que está, mas uma hora pode não dar. E aí o que vai acontecer? Você vai esperar o barco desandar, o barco afundar para você tomar providências? Eu passei, nos últimos meses, algumas mudanças dentro da minha empresa, mandei um monte de gente embora. Porque eu comecei a olhar para dentro da minha empresa e comecei a não me enxergar mais nela. Eu comecei a ver que as coisas não estavam caminhando na linha que eu gostaria que caminhasse. A empresa não tinha mais a minha característica. A empresa precisa ter a tua característica. Aqui tem muitos advogados. O escritório de advocacia, de consultoria seu, tem que ter a tua cara, tem que ter a tua referência. As pessoas precisam olhar para você e falar: isso aqui é quem eu me espelho. Essa pessoa aqui é quem chega, organiza, quando ele está aqui eu respeito. Não é medo, é respeito. As pessoas precisam ver você dentro do seu negócio. Você tem que ter, o seu negócio tem que ter a sua cara. E aí a gente começa a adequar as coisas e se preparar. E eu entendi que o planejamento era importante e o conhecimento também. E aí o que eu fiz? Comecei a fazer pós na gestão de academias. Eu fiz pós de gestão de negócios. Eu fiz pós de todas as áreas que eu estava atuando. Eu sou o conhecido como empreendedor serial. Vocês já ouviram falar do empreendedor serial? É aquele cara que empreende várias áreas, de vários ramos de atividade. Hoje eu tenho um escritório de consultoria, um escritório de imobiliária, eu sou sócio de uma empresa de construção civil, sou sócio de uma empresa de terceirização de mão de obra, sou sócio de uma academia, sou presidente de algumas ONGs, porque eu tenho esses objetivos, mas todos eles têm o meu DNA. Todos esses negócios têm o meu DNA. Você não precisa ser empreendedor serial, mas tudo que tem a sua mão tem que ter o seu DNA. E aí eu comecei a me especializar em todas essas empresas, em todos esses ramos de atividade, para que essas empresas tivessem de fato o meu DNA. Porque se você não tem conhecimento, as pessoas não te respeitam. Quando você tem autoridade, quando você senta numa mesa e você sabe do que está falando, as pessoas passam a te respeitar. O teu colaborador passa a te respeitar. Os seus clientes passam a te respeitar. Eu gosto de falar com ele porque ele sabe o que está falando. E uma coisa que é importante para o empreendedor, às vezes a gente vai falar: eu não sei, eu preciso pesquisar. Eu não sei, eu preciso verificar, porque nós não somos detentor de todo conhecimento, mas quando nós temos a humildade de entender isso, as coisas começam a prosperar, começam a avançar. Nós precisamos, o empreendedor ele é ousado, ele acredita que eu sempre posso alcançar mais quando tem planejamento. Eu citei uma vez aqui uma frase da minha mãe que eu achei fantástica, e eu achei mais fantástico ainda o meu argumento com ela. Minha mãe, eu perdi ela faz 2 anos, e eu estava nesse processo da ANSEC, palestrando algumas vezes, e tendo perdido ela recentemente, foi um período muito difícil. Estava comentando até com um dos membros do conselho, o Josias, e eu lembro que ela me disse uma frase uma vez. Nós estávamos passando necessidade em casa, e nós estávamos uma semana comendo ovo direto, né? Só tinha ovo para comer. E quem é nordestino aqui, ou descendente de nordestino, sabe que tem que ter a tal da mistura, né? Tem que ter a tal da mistura. E a mistura era ovo, durante uma semana. E uma vez a minha mãe falou, eu falei assim: mãe, ovo de novo? E eu tinha o quê? Uns 11 anos de idade, acho que é isso, uns 10 anos de idade. E ela olhou para mim e falou assim: filho, tem muita gente que não tem nem ovo para comer. Eu falei: é verdade, mãe, mas tem muita gente comendo bife. E por que eu tenho que me espelhar somente em quem não tem? E não posso olhar para quem tem e falar: eu quero conquistar mais. O empreendedor ele tem esse lance que ele não olha para trás, fala assim: ah, mas a crise, está todo mundo ruim, então está bom do jeito que eu estou pagando as minhas contas, está tudo certo. Você precisa olhar para frente.
quem é o top do mercado, do meu ramo de atividade. É nesse cara que eu tenho que me espelhar. Eu não tenho que olhar para trás e falar assim, mas está todo mundo ruim na minha área, eu sou o melhorzinho. Vamos parar com esse negócio de ficar olhando para trás? Vamos começar a olhar para frente. Existe uma frase que diz assim: eu sou a média das 5 pessoas que estão ao meu redor. Quem são as pessoas que te inspiram? Quem são as pessoas que você olha, que se você se projeta, você olha para trás e fala assim, tadinho, olha lá, aquele lá, ele está ruim, então eu estou bem demais. O cara lá, ele conheceu, ele não viajou, e eu já viajei ali, que aqui tem muita gente de Brasília, vocês não vão conhecer as cidades que eu vou falar aqui, né? Mas de repente, mas eu fui ali para Goiás, está bom demais, né? Goiânia, né, a capital ali, e olha que é bom, tem um sertanejo legal lá, né? Então eu fui para a cidadezinha lá e está tudo certo, estou aqui perto, o cara nem viajou, nem saiu de casa, nem teve férias, então está tudo bom. Não, mas tem outro indo para a Europa, tem outro fazendo coisas grandes, tem outro que está abrindo filial, tem outro que está crescendo. Por que eu preciso me espelhar naqueles que não estão fazendo sucesso e me conformar com isso? O que eu quis dizer para minha mãe, no meu auge da minha sabedoria, dos meus 10 anos de idade, que já tinha vivido muitas coisas, o que eu quis dizer para ela é o seguinte: mãe, eu não preciso olhar, eu tenho que entender e ser grato pelo que eu tenho, porque tem ovo, amém, que bom que tem ovo, né? E o ovo é bom demais, eu como ovo, que é uma beleza, né? Agora, né, não tem esse problema mais, mas eu não tenho que me espelhar simplesmente naquelas pessoas que não têm, eu preciso ajudar, eu preciso ter para ajudar quem não tem. Esse é o lance do empreendedor. Hoje eu me considero um empreendedor social, e vocês vão ver que a ANSEC tem alguns projetos sociais muito legais, que eu estou envolvido neles, tenho muito orgulho de fazer isso. Eu quero ter para servir quem não tem. Isso não é orgulho, isso não é querer ser mais do que ninguém. Eu não quero ficar olhando para as pessoas e falar, não, eu preciso ter igual aquele que não tem, porque eu estou no mesmo nível. Não, eu preciso ter para ajudar essas pessoas, porque quando elas não tiverem, vai ter alguém que vai ter, e esse alguém sou eu. Eu quero ter projetos sociais, eu quero que isso não faça falta para a minha empresa. Então, nós como empreendedores temos que olhar para frente. Quem é o top do mercado? Quem é o melhor da minha área? É essa pessoa que eu quero me espelhar, é essa pessoa que eu quero alcançar, é essa pessoa que vai servir de inspiração para mim. E por último, eu queria encerrar minha fala citando uma frase de Bill Cosby. Bill Cosby diz o seguinte, que as pessoas que de fato querem ter o sucesso, para se ter o sucesso, você tem que desejar mais, tem que ter mais desejo pelo sucesso do que medo do fracasso. Então deseje o sucesso, queiram ser o sucesso e alcance o objetivo de vocês. Esse é o meu desejo para vocês e o desejo de toda a equipe da ANSEC. Valeu, gente, obrigado.